Olá, paz do Senhor, queridos professores, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da classe dos juniores. Hoje estamos na lição de número 8 e vamos falar um pouquinho sobre a vida de Abraão, de Agar, Sarai, Ismael. Quem são esses personagens? Vamos também falar um pouquinho sobre fé, promessas de Deus. Vamos então à nossa conversa de professor. Olá, professor! Hoje a nossa aula abordará a narrativa bíblica sobre Agar e Ismael, dois personagens que marcaram a história de Abrão. De imediato, Agar parecia ser a solução da esterilidade de Sarai. Ela obedeceu à ordem de sua senhora, gerando um filho a Abrão. Mas depois a história mudou, pois Agar ficou soberba e sentiu-se no direito de estar na mesma posição que a sua senhora, a própria Sarai. Ali começa a primeira crise nesta família. Abrão e Sarai tentaram dar uma ajudinha para Deus e isso causou um grande problema que vem se estendendo até os dias atuais. O erro de Abrão e Sarai foi tentar auxiliar o Senhor a realizar o que seria impossível acontecer. A chegada de Ismael na família do patriarca era para ser motivo de alegria por Abrão ter gerado um filho, mas logo vai suscitar conflitos entre eles. Aqui aprendemos uma lição importante. Muitas vezes recebemos uma promessa de Deus e quando essa promessa demora a acontecer, questionamos a Deus se realmente ela vai se cumprir. Alguns até querem ajudar e acabam entrando em relacionamentos com jugo desigual ou buscam alternativas para que a promessa se cumpra. Você, professor, tem promessas do Senhor? Não seja como Abrão e Sarai, que se apressaram para ver o milagre, mas aguarde o tempo de Deus para que tudo se cumpra em sua vida, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Amém? Então, vamos iniciar a aula de hoje com uma oração. Chame as suas crianças, converse um pouquinho com elas, pergunte se está tudo bem lá em casa, se tem algum pedido de oração específico, levante um clamor nesse momento e já peça para que o Senhor abençoe a aula de hoje e abra o entendimento de cada uma delas. Para o momento do louvor, nós trouxemos uma sugestão, que é Abraão, do Radicais Kids. Mas se você tiver também alguma sugestão para deixar para a gente, escreva ali nos comentários que vai servir de bênção. Qual o objetivo da nossa aula hoje? Relatar a fragilidade da fé de Abraão e as decisões que resultaram no nascimento de Ismael. Olha só, Abraão, o pai da fé, teve em algum momento da sua vida a sua fé fragilizada. Qual o versículo de hoje? O versículo de hoje está lá em Salmos de número 94 e verso 14, e vai dizer assim: Pois o Senhor não abandonará o seu povo, Ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Nós trouxemos a sugestão assim, impresso mesmo, numa folha ofício. Fica um pouco pequeno, né? Mas colocamos a letra com uma fonte maiorzinha. Você pode escrever num cartaz ou até mesmo colocar lá no seu quadro que você tem na sua sala. Use a sua criatividade nesse momento para que as crianças venham visualizar o versículo e depois praticarem a memorização. Então, pois o Senhor não abandonará o seu povo. O nosso Deus é um Deus zeloso que nos guarda, nos cuida, Ele nos ama. Ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Nós podemos confiar que o nosso Deus cuida de nós. A sugestão para nós memorizarmos esse versículo. A nossa revista nos trouxe essa sugestão e nós trouxemos aqui para vocês. Todos esses materiais, os recursos, estão lá no Google Drive. Você pode acessar através do link, clicar lá na pastinha Juniores, escolher o número da lição que você deseja e está tudo lá gratuitamente. É só você fazer o download e usar. Essas imagens também estão lá, mas você pode procurar outras em revistas
ou na internet, use a sua criatividade nesse momento. Lá vai nos dizer assim: prepare cartazes com imagens de crianças abandonadas, pedindo esmolas, afetadas pela guerra, tristes, chorando, etc. Nós pegamos algumas imagens de uma mãe com seus filhos passando fome, em situação de rua, um menino pedindo esmolas no trânsito, uma mãe com uma bebezinha também. Aqui são duas crianças afetadas pela guerra, Outra menininha em situação de rua e um menino, procurando algo lá no lixão. Então você vai entregar essas imagens para as crianças e não vai falar nada. Só entrega para elas, dá um tempinho para elas analisarem, conversarem sobre as imagens e depois então você entra em cena. Pergunta se alguma delas quer compartilhar a sua opinião, o que elas acham dessas imagens. E aí você vai dizer, que são crianças que estão abandonadas, em situação de rua, algumas passam muita necessidade, não têm onde dormir, não têm com o que se alimentar. Porém, o que nós lemos no nosso versículo hoje? Pois o Senhor não abandonará o seu povo, Ele não nos deixa desamparados, o Senhor cuida de nós. Poxa, Pro, então por que essas crianças estão na rua? Isso não é culpa do nosso Deus. Muitas pessoas levantam esse questionamento. Como Deus existe se existem tantas pessoas sofrendo, crianças que não têm culpa, não é verdade? Muitas pessoas têm esse argumento na hora que nós vamos falar sobre o Senhor. Então você explique para elas que isso não é culpa de Deus, isso é culpa do homem, do pecado. Porque o pecado que veio lá por Adão, ele vem até os dias de hoje. Todo aquele que nasce, acaba herdando aquele pecado de Adão. Mas o Senhor, Ele nos livra do pecado, Ele nos liberta. E a culpa dessas crianças estarem nas ruas é do homem, que o homem é mau, e muitos têm muito e outros têm pouco, que é por causa do homem, do pecado. E o nosso Deus cuida de nós. Ele envia pessoas para ajudar essas crianças e nesse momento você pode então chamar eles, cada um segura uma imagem, depois eles terem compartilhado aquilo que eles pensam e vamos orar então por essas crianças, por essas famílias que passam necessidade. Levante um clamor com fé nesse momento para que o Senhor alcance cada uma dessas famílias, dessas pessoas necessitadas. Porque nesse momento nós somos a mão de Deus. Quando nós ajudamos alguém, nós somos as mãos do próprio Deus ajudando aquela pessoa. E depois você lê de novo com eles o versículo mais umas 2 ou 3 vezes para que eles memorizem e fique gravadinho no coração deles. E agora nós vamos para o momento da palavra. Aqui nós vamos utilizar os visuais da nossa pasta de visuais, Também tem disponível para vocês essas imagens lá no Google Drive. Está na pasta Explorando as Escrituras. Hoje nós vamos utilizar 3 imagens. E a nossa história está lá em Gênesis, no capítulo 16. Peça para as crianças pegarem a Bíblia, ajude elas a manusear nesse momento. Gênesis, lá no primeiro livro da nossa Bíblia, no Antigo Testamento, capítulo 16. E vamos continuar a história de Abraão. É uma continuação, algo que aconteceu ali no meio do caminho. E nos diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. No comecinho, na parte A do versículo. Então, Abrão havia recebido uma promessa do Senhor quando ele tinha 75 anos. O Senhor disse que faria dele uma grande nação, que ele seria pai de muitos filhos. E ele deveria olhar para as estrelas e Deus disse: você pode contar as estrelas? A sua descendência será assim, como as estrelas. Serão muitas pessoas iriam descender de Abrão. Mas Abrão, confiando na promessa do Senhor, com certeza ele compartilhou com Sarai aquilo que o Senhor havia dito a ele, mas
havia um probleminha aí no meio do caminho. A Sarai, ela não podia ter filhos, ela era estéril, ela não conseguiu engravidar até aquele dado momento em que o Senhor fez a promessa. Então, com certeza, Abrão ficou vacilante em seu pensamento. Como eu terei uma grande descendência a partir de mim, visto que a minha esposa não pode ter filhos e até hoje eu não tenho um herdeiro? Não é verdade? E Sarai, com certeza, era uma mulher um pouco triste. Imagine só, não ter dado filhos a Abrão. Ela tinha essa tristeza junto com ela. Ela tinha algum problema em sua madre que a impedia de gerar. Mas o Senhor, quando faz promessas, Ele nem precisava fazer promessas para nós, não é verdade, irmãos? Mas o Senhor nos faz promessas e com toda certeza Ele cumpre suas promessas. Então, não foi diferente com Abrão e também não vai ser diferente na sua vida, mesmo que as circunstâncias digam totalmente o contrário. Geralmente é assim, o Senhor, Ele cumpre suas promessas. Ele não precisava fazer nenhuma promessa para nós, mas Ele faz porque nos ama. Ele quer testar a nossa fé, quer nos dar esperança, quer alegrar o nosso coração, mas nós temos que exercer nossa fé. Então, certo dia, a Sarai chegou para Abrão e disse assim: olha, eu não posso ter filhos, eu tive uma ideia. Você pega a minha escrava, a Agar, deite-se com ela e tenha um filho com ela, e ele será como o nosso. Assim, talvez seja assim que o Senhor tenha dito que vai nos dar uma grande nação, que iremos ter descendentes. E Abraão, ele aceitou a proposta. Mas olha só, tentaram dar uma ajudinha para Deus. Será que era dessa maneira que o Senhor iria cumprir sua promessa na vida deles? Com certeza não. Eles foram movidos pelo desespero. Por quê? Quando o Senhor fez a promessa, Abrão tinha 75 anos. Nessa época, mais ou menos, Abrão já tinha 85, 86. Quando o bebezinho da escrava nasceu, o Ismael, ele tinha 86 anos. Então já tinham passado aí uns 10, 11 anos, não é verdade? E a promessa ainda não havia se cumprido, mas eles foram movidos pelo desespero, pelo momento, por aquilo que os olhos deles estavam vendo e decidiram dar uma mãozinha aí para Deus. E Abraão foi, deitou-se com Agar, ela ficou grávida e começou a desprezar a Sarai. Assim que Agar engravidou, ela viu que ia ter um filho de Abraão. Ela começou a desprezar Sarai, começou a haver confusão, a paz daquela família já não havia mais. Imaginem só, além de Sarai não conseguir ter filhos, agora estava sendo humilhada por aquela que queria ter um filho do seu marido. Então, certa vez, depois de muita humilhação, de certo havia algumas desavenças, algumas rixas ali no seu dia a dia, a Agar, ela ficou cansada disso, houve uma briga ali e ela decidiu fugir para o deserto. E nessa fuga, ela grávida do Ismael, nesse momento ela ainda não sabia que nome daria ao menino, ela ficou grávida, fugiu por causa das brigas. E nesse momento, um anjo encontrou ela lá no deserto. E ele disse: para onde você está indo? Não, você deve voltar. Volte para Sarai, volte para sua dona e obedeça a tudo que ela lhe disser. E o menino que você está gerando, Deus vai abençoar esse menino. Ele também vai ser pai de uma grande nação. Deus será com ele. E ali Deus fez algumas promessas para Agar e para o menino. Alegrou o coração dela e disse que ela voltasse para sua dona, voltasse para a casa de Abrão. E disse também o nome que o menino iria ter, que seria Ismael. Então ela voltou. Depois de um tempo, aquele menino nasceu. Só, queridos, que o Senhor, ele abençoou Agar.
abençoou o menino, porém esse não era o plano que o Senhor havia feito lá no começo, quando fez promessas para Abraão. E por eles tentarem dar essa ajudinha para Deus, houve ali confusão naquela família, brigas. A Sarai ficou triste com Abrão, disse que a Agar estava tratando ela daquela forma por causa dele e muitas coisas que poderiam ter sido evitadas se eles tivessem esperado o tempo de Deus. Não é verdade? Às vezes queremos dar uma ajudinha para Deus, mas isso acaba nos trazendo males. Então, a fé, exerça a sua fé. A Bíblia também vai nos dizer, sabe quanto tempo demorou para o Senhor cumprir aquela promessa de dar um filho dele e da Sara para Abrão? Demoraram 25 anos. 25 anos. Muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele sabe a hora certa de te dar aquela bênção, aquilo que você tem pedido, aquilo que Ele te prometeu. Então, só espera no tempo dele, que com toda certeza Ele vai cumprir. Ele não precisava nos prometer nada, digo novamente, mas Ele promete. E se Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Então, o bebezinho Ismael nasceu e nós sabemos que lá adiante também ele desprezou o Isaac quando Isaac nasceu e houve muitas confusões aí que poderiam ter sido evitadas. Leve então essa palavra para as crianças, diga a elas que a fé, nós temos que ter fé para alcançar as promessas do Senhor, né? Não devemos ser movidos pelo desespero, pelo momento, querer ajudar a Deus, porque Ele não precisa de nada disso. Ele precisa apenas da nossa fé. E Abraão, o pai da fé, teve por algum momento a sua fé fragilizada, porque nós somos humanos, não é verdade? Então aqui nós deixamos o texto da história para você estudar. Leia sua Bíblia, se prepare, né? Porque as crianças, elas têm bastante dúvidas, elas levantam ali questionamentos, mas esteja sempre com a sua Bíblia e responda tudo à luz da palavra. Uma dinâmica para nós fazermos agora, depois da palavra, é a ginástica de Deus. Reforça a palavra de que Deus nos protege do mal. Então Deus, Ele protegeu a Agar lá no deserto. Ele protegeu ela e Ele disse que cuidaria dela, cuidaria daquele bebezinho, mesmo aquilo não estando nos planos do Senhor. Ele cuida de nós, Ele tem misericórdia de nós. Então, agora convide elas para fazer essa ginástica para reforçar que o Senhor nos protege de todo mal. E aí você diz e vai apontando: Deus cuida de mim. Ele me cerca por cima, Ele me cerca por baixo, de um lado, de outro lado, por trás, pela frente, e eu fico bem guardado. O diabo não pode me fazer nenhum mal. Depois dessa ginástica, então você pode agora entregar ali as atividades para eles, pedir que eles abram lá na lição de número 8 e dê um tempinho para eles responderem, depois eles compartilham as respostas. E nós trouxemos uma sugestão também de colorir. Se você tiver alguma criança menor, muitas pessoas não dividem as classes, optam por deixar as crianças todas juntas, né? Às vezes não tem aquele espaço adequado lá na sua igreja, mas é bênção do Senhor. A gente consegue adaptar aí para todas as idades, embora seja a lição dos juniores, né? Às vezes os pequeninos também entendem. Se a gente dá uma atividade para colorir, fala de uma forma assim mais infantil para os pequenininhos, eles vão entender. Então deixamos aí uma sugestão, está lá no Google Drive e lembrancinha também. Aqui nós temos essa casinha, é assim, de recortar, depois dobrar e colar, né? Se você gosta de dobradura, de cola, tesoura, e se você tiver esse tempo, ou você pode também enviar para eles, né? Fica uma atividade e também lembrancinha, para eles fazerem em casa
com sua família e diz assim: eu estou debaixo da cobertura de Deus. Com Jesus eu estou protegido. E aqui é a casinha, né? A nossa casa está protegida por Deus, queridos. Deus é maravilhoso. E também temos aqui tagzinhas. Tu és o meu refúgio e proteção. Deixamos essas sugestões para você. E concluímos a nossa aula então. Concluo a aula de hoje ressaltando que Deus nos ama, cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele faz promessas para nós e cumpre cada uma delas. Vale a pena esperar nele, porque ele é fiel. Convide as crianças para a próxima aula, onde aprenderemos mais sobre Abraão. Obrigada por ter ficado até aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.